Olá, nono ano. Eu sou a professora Isabel, trabalho com vocês a disciplina de arte e hoje eu estou aqui, para a gente falar um pouquinho, ver um pouquinho desse conteúdo que nós vamos trabalhar durante a semana, que traz, o título Sustentabilidade e Arte. Esse conteúdo tem no livro de vocês, tá? Que vocês retiraram na escola, né? A primeira atividade do livro de vocês sobre sustentabilidade e arte. Tá? Então vamos falar um pouquinho, sobre esse assunto de uma forma mais específica. O que é sustentabilidade? A sustentabilidade, em termos práticos, significa suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. Na origem, sustentabilidade remete ao termo sustentável, derivado do latim sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer e apoiar, conservar ou cuidar, né, desse meio ambiente. Então, no nosso dia a dia, a gente se depara, com tantas coisas que podem prejudicar o nosso meio ambiente, mas nós devemos ser conscientes, cuidar, de tudo que está à nossa volta, que possa vir a prejudicar o meio ambiente. Começando pelo, um exemplo bem fácil é aquilo da nossa casa, o lixo da nossa casa, o que nós descartamos dentro da nossa casa, né? Cuidar para que esses elementos, tenham um destino correto. O que é ser sustentável? É isso, é você cuidar, é você proteger, você defender, esse meio ambiente. Ser sustentável é utilizar e cuidar do que o mundo nos oferece para que não nos falte nada, não falte nada ao próximo, formando assim uma cadeia solidária que busca preservar da melhor maneira possível o meio ambiente. Então, devemos estar sempre preocupados, com esse meio ambiente que é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro das novas gerações. Então, hoje nós cuidamos para que o futuro seja um futuro bom. Então, devemos sempre agir com cuidado, em tudo aquilo que nós consumimos, e que esse descarte daquilo que nós não vamos mais usar seja feito com responsabilidade. Então, para a gente entender um pouquinho mais dessa responsabilidade que devemos ter com o meio ambiente na hora do cuidado, na hora de descartar esses materiais, eu trouxe para vocês aqui esse cartaz para a gente ter um pouquinho de noção do que acontece com esse descarte de qualquer forma na natureza. Olha, o papel que é jogado no meio ambiente, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor. A caixa de papelão, 6 meses. A embalagem de leite, 6 meses. O pano, o tecido, olha aí, ó, de 6 a 1 ano. Filtro de cigarro, 5 anos. Olha aqui o chiclete, a gente acha uma coisa tão simples, mas não é assim, olha aí, 5 anos. Madeira pintada, a madeira está protegida pela tinta, olha aí a quantidade de anos que ela leva para se decompor. Boia de isopor, 80 anos. Aqui nós temos o famoso copinho descartável, a garrafa, e o copo plástico descartável. Olha aí a quantidade de anos, ele jogado de qualquer maneira, quantos ele leva para se decompor. A latinha de cerveja, olha, 100 anos. A linha de pesca, além de 600 anos. Mas como que sabe? Que são as pesquisas, que eles vão fazendo, vão descobrindo essas datas. Fralda descartável, 450 anos. Lixo radioativo, olha aí, ó, 250 anos, Ali a bateria do nosso celular que não presta mais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O vidro, cerca de 1 milhão de anos. E o pneu, não se sabe nem a quantidade certa de anos, para que ele faça decompor. 8 motivos para reciclar. Nós temos motivos sim para reciclar. Primeiro motivo, é o nosso cuidado, é a nossa preocupação com esse meio ambiente, tá? Então, olha, 8 motivos para reciclar. A reciclagem, daquilo que nós não vamos mais utilizar, diminui o volume de lixo, nos aterros sanitários, previne enchentes, contribui no controle da proliferação das doenças, evita a intoxicação, tá? Colabora na redução do aquecimento global,
preserva o solo, promove a formação de uma consciência ecológica, melhora a limpeza da cidade. Olha quantas coisas, né, interessantes vêm através da responsabilidade de reciclar os nossos materiais descartáveis, né? Artes sustentáveis. A arte sustentável está sempre em destaque e não há forma melhor de ajudar o meio ambiente do que transformando o lixo em algo novo e contemporâneo. Alguns desses artistas, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, fazem obras inacreditáveis com o que chamamos de lixo, mas que eles reaproveitam como matéria-prima. Obras de arte, cada uma com suas particularidades. Então, vários artistas, né, eles vão usando esses materiais, em vez de deixar que seja jogado de qualquer forma no meio ambiente, eles vão reaproveitando, vão utilizando, vão recolhendo esse chamado lixo, né, para criar suas obras de arte. Aqui nós temos, né, um exemplo de uma artista japonesa chamada Sayaka Kajita, que cria figuras dinâmicas e cheias de poesia usando peças de plástico descartáveis como colheres e copos. Aparentemente, né, são obras belíssimas criadas através desses elementos, né, que seriam jogados na natureza, né, de forma irresponsável. E ela vai recolhendo esses elementos, não só ela como tantos outros artistas, e vão recolhendo esse lixo, né, e com ele vai criando essas obras de arte, que por si, né, olhando assim, a gente vê que é bastante interessante. Exemplos de arte sustentáveis. Aqui nós temos outro artista, né, outra artista americana, que se dedica ao uso de peças de eletrodomésticos e eletrônicos, né, descartáveis. Ela desmonta cada uma das máquinas e reutiliza para criar suas esculturas com robôs em forma de animais. Olha que interessante essa daqui, né? Esse aqui ela usa o quê? As peças de eletrodomésticos. Tá bom? Aqui nós temos outros exemplos, né, que vocês podem depois estar lendo aí na hora que você estiver assistindo, tá? Eu coloquei outros exemplos aqui de coisas bem interessantes para que vocês possam ler depois. Então aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a intervenção urbana. Na atualidade, encontramos alguns artistas ou empresas que chamam atenção para determinados problemas da cidade através de intervenção urbana, causando impacto visual e levando a população a repensar seus valores. Né? Então, através, né, de algumas iniciativas, né, algumas empresas ou pessoas acabam criando formas de conscientizar, né, de acordar as pessoas para a importância dessa preservação, desse cuidado com o meio ambiente. A intervenção urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. Existem intervenções urbanas de vários portes, indo desde as pequenas inserções, através de adesivo, até grandes instalações artísticas. Então, vou mostrar para vocês aqui uma que eu considero bastante interessante, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos, né, uma intervenção feita através, né, dessa fundação, né, Fundação Amazonas Sustentável, que luta contra o desmatamento, né, no país. Então, essa agência espalhou ao lado dos troncos cortados nas calçadas da cidade de São Paulo adesivos em forma de sombra de árvores, com a frase: todos gostam de sombra, mas poucos cuidam das árvores. Então, aqui nós temos, né, um exemplo dessa fundação, né, criada em forma de intervenção para conscientizar as pessoas, né, conscientizar, sei lá, a sociedade no geral, né, os representantes desse descuido, né? Olha aí, no meio da cidade, né, as árvores foram cortadas e aí essa fundação criou esse adesivo, né, e colocou aqui, ó, em forma de sombra, né, com essa frase bastante interessante, claro. E isso acontece tanto na nossa realidade, né, que tantas árvores são cortadas desnecessariamente, sem nenhum cuidado, sem que seja plantada
outra árvore. A gente tem exemplos, né, bem claro aqui na nossa cidade. Então, gente, é isso, né? A sustentabilidade, a importância que a gente deve dar ao meio ambiente, começando dentro da nossa casa, com cuidado, né, daquilo que nós vamos descartar, que sejam descartados de forma correta, né, no lugar certo, e que também muita a parte disso, pelo menos seja reutilizado, seja reciclado, né, seja transformado em outras coisas. Se você não é um artista, se você não faz, se conhece alguém, né, oferece para outras pessoas, para que elas vão usar, né, e criar essas obras maravilhosas, coisas tão bonitas, né, que são formadas, são criadas, perdão, através desses materiais que vão sendo descartados dentro da nossa casa. Espero que vocês tenham gostado do assunto, tá, gente? É um assunto do livro de vocês, o primeiro conteúdo. Espero que tenha ajudado a compreender um pouquinho melhor sobre a questão da sustentabilidade e que também, na hora das atividades, né, fique mais fácil para resolver as atividades de vocês, tá? Muito obrigada por ter assistido a minha videoaula e até a próxima!